No incrível mundo de Gumball, tem muitos personagens que são cativantes e carismáticos, e por mais que alguns pareçam causar uma certa confusão, eles também têm seus momentos legais que fazem a gente simpatizar com eles. E com nossos protagonistas, no caso o Gumball e o Darwin, não é diferente. Só que hoje eu quero falar um pouco especificamente do Darwin, porque apesar da gente gostar muito dele, mesmo assim nosso querido peixe também faz a gente ter um pouco de raiva dele às vezes, mesmo ele sendo o personagem favorito de muita gente, assim como ele é o meu também. E baseado nisso, hoje eu quero falar um pouco de momentos que fazem a gente ter um pouco de raiva do Darwin. É basicamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. E vamos começar pelo episódio 12 da segunda temporada, chamado As Palavras. Que depois que o Darwin começou a ter coragem de falar o que ele pensa, ele começou a ficar um pouco otário. E acabou magoando muitas pessoas. Mas vocês já vão entender daqui a pouco do que eu tô falando. Mas se você curte conteúdo de desenho, veja se você tá inscrito no canal com o sino ativado, que é pra você não perder os próximos vídeos aqui do canal, beleza? E também hypa muito esse vídeo se você gosta do Darwin, mesmo quando ele não tem atitudes tão boas. E dessa vez começa em um ônibus escolar que o Darwin, ele tava sentado ali perto da Suzy, e nessa hora deu pra perceber o quão ela é uma garota irritante. Olha sol, olha casa, olha rua, olha bola, olha porta, olha nuvem. Que só pela expressão do Darwin dava pra perceber o quão ele tava se contorcendo de agonia. E ela ainda ficou apontando pra um bicho na rua chamando de pato, sendo que claramente não era. Olha pato, você não está olhando, pato, 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 pato. E a Suzy ficou sendo irritante basicamente a viagem inteira. Que depois disso, o Darwin chegou até o Gumball e pediu o martelo de emergência do ônibus. Isso porque ele tava querendo desmaiar porque ele não aguentava mais a Suzy. Cara, pega o martelinho de emergência. Não vou quebrar a janela. Não, eu quero que me faça desmaiar. Então claramente o Gumball não deixou, então ele só aconselhou o Darwin pra ele pedir pra Suzy se acalmar. Só que entra naquela questão, né, porque o Darwin ele não consegue ser direto com ninguém. Que tal você pedir pra Suzy se acalmar? Eu não consigo. Como é que é? Você tá com vergonha, não é? Então ele só resolveu ali ficar de boa no canto dele. Só que quando ele já não tava mais aguentando, foi quando o Gumball apareceu. Ele pediu pra Suzy se acalmar, já que o Darwin ele não conseguia. Olha só, Suzy, tem como você fazer menos barulho, por favor? Claro, Gumballzinho, é um prazer ficar quieta. Valeu. Que depois disso, o Darwin ficou tão impressionado que ele até tirou o chapéu imaginário dele pro Gumball. E isso foi pelo que ele acabou de fazer, né? Porque basicamente é uma situação que o Darwin não consegue. O que foi isso? Fui eu tirando o chapéu pra você. Chapéu. E na escola, o Darwin fala que não entende como o Gumball consegue ser tão direto. Que agora o Darwin queria saber como que o Gumball é mais direto com as pessoas. E nessa hora acontece um momento perfeito, porque o Jamie, ele fura a fila e fica na frente do Darwin, só que ele simplesmente não consegue dizer nada. Que é? É bom mesmo. E ele começou a discutir com ele pensamentos porque na cabeça do Darwin, ele pensou que estava ganhando a discussão quando na verdade não estava acontecendo nada. Eu ganhei a discussão, mas foi só minha imaginação, não foi? Olha, não aconteceu nada, na verdade, então lamento informar que foi. Que depois dessa situação chata que aconteceu, o Darwin até bateu em si mesmo porque ele se achou um trouxa. Então o Gumball falou que iria ajudar ele a ser mais direto com as pessoas. Só que ele teria que fazer tudo o que ele mandasse sem questionar. Se quiser que eu te ensine a ser direto, eu ensino. Mas tem que prometer fazer o que eu mandar, sem questionar. E por conta disso, o Gumball até se aproveitou dessa situação. Eu prometo. Quero que você ande como um cachorro coçando o bumbum. Não sei porque eu prometi. E o pior de tudo é que o Darwin realmente fez. Não sei como ninguém não zoou o Darwin por ele andar daquele jeito. Mas foi só o Darwin começar a fazer isso em público que o Gumball, ele admitiu que tava só zoando com a cara dele. Eu só tava te zoando. O quê? Então você não precisava mandar eu passar na caixa de areia? Só que depois dessa tiração de onda do Gumball com a cara do Darwin, ele fala só pra dizer com quem que ele queria ser direto que ele iria ajudar. E foi quando nesse instante, o Gumball e o Darwin vão até o Leslie. E ele tava no telefone conversando que o Darwin, ele queria ir até lá e ser mais direto. Só que simplesmente o Darwin, ele não conseguia. Olha aqui, Leslie. Quando você tenta bancar o inteligente, você... E meio que ficou nisso, porque toda vez que o Darwin tentava ser sincero, ele travava. Até que o Gumball meio que ele forçou ele a falar o que ele realmente estava pensando. Que o Leslie, ele sempre tenta pagar de inteligente, enquanto na verdade, ele sempre fica errando e trocando as palavras. O lance é que depois que o Darwin fez isso pela primeira vez, acabou sendo o ponto de partida para ele começar a ter coragem. Então eles vão para a biblioteca que o Gumball, ele viu que o Tobias tirou uma foto e mandou pro Darwin, que ele acabou falando as coisas que incomodam ele no Tobias. Mas que sem graça! Isso também me irrita muito. Ele sempre faz a mesma pose ridícula.
É tão irritante. E o engraçado é que na biblioteca mesmo ele tava fazendo a mesma pose, que o Darwin, depois que ele foi sincero pela primeira vez, ele acabou sendo aqui de novo. Mané, se liga. Você fica ridículo com essa pose. O que é isso? Só que a gente percebe que ele já tava começando a exagerar. Não é como se o Tobias estivesse fazendo alguma coisa de errado. O Darwin simplesmente foi mal com o Tobias por nada. Mas de qualquer forma, o Darwin comenta que durante a vida toda dele, ele aguentou os hábitos irritantes de todo mundo, mas agora, ele simplesmente vai falar o que der na telha. A minha vida inteira eu fiquei de boca calada, engolindo os hábitos irritantes de todo mundo. Mas agora eu falo o que eu quiser. E depois disso meio que começou uma parte musical, que é uma canção sobre sinceridade do que ele pensa de todo mundo. E isso com certeza não é uma boa ideia, porque pra começar, o Darwin fala que a Carrie se acha bonita, quando na verdade ela é uma emo esquisita. Já a Masami, ele fala que ninguém gosta dela e que na verdade, ele só se interessa pelo dinheiro dela. Já o Jamie, ele fala que ele é muito rude e mal educado, que sendo sincero, esse aqui pelo menos pode até soar como uma crítica construtiva. Então dá pra passar um pano pro Darwin aqui pelo menos. E pra finalizar a sinceridade com todo mundo, o Darwin fala que o João, ele é um cara chato e bobão e que canta muito mal. O que aqui eu já achei um pouco de sacanagem, porque eu pelo menos adoro o João. Magoou o coitado por nada. E depois disso chegamos na Terry, porque ela tem uma forte mania de limpeza. Ela tem nojo de germes de uma forma até que chega a ser exagerada. Ela tava até passando produto numa maçaneta, porque segundo ela, tem mais germes numa maçaneta do que numa privada. Que só de raiva, o Darwin simplesmente resolveu abrir a porta com a parte de trás. Já que é assim, que tal abrirmos a porta com o traseiro? Tá quase. E pra completar, o quão o Darwin tava sendo extremo também, ele fala que a mão dela tava cheia de germes. E foi então que o Darwin, ele simplesmente faz isso. Sua mão tá cheia de germes. O que pode? Aqui. E dava pra perceber que cada vez mais o Darwin tava piorando. Até o diretor Brown tinha notado isso. E ele sabia que tinha influência do Gumball na situação. Então ele mandou o Gumball e o Darwin pro conselho escolar. E chegando lá, até o orientador tava sofrendo com a sinceridade do Darwin. Acho que comentários sobre o meu cabelo não são apropriados. O meu penteado não parece o rabo de cavalo coisa nenhuma. O lance é que ele explica pro Darwin que até a liberdade de expressão tem um limite. E essa é basicamente a principal mensagem. Não é porque você tem liberdade de expressão que você pode falar o que quer e passar dos limites. Mas como nada estava fazendo o Darwin perceber isso, então ele descobriu o tratamento ideal para esse problema, que é simplesmente não falar mais nada. Até chegou a passar uma fita na boca dele. Conheço o tratamento perfeito para o seu problema. Agora indo pra sala, como tava tudo em silêncio, dava pra escutar alguns sons, que já tava deixando o Darwin perto de ser sincero com todo mundo. Eu tô impressionado com o seu esforço, Darwin. Pensei que você fosse... O Gumball até avisa pra todos saírem, antes que o Darwin ele magoasse geral. Quero que saiam daqui, ele vai magoar todos vocês! E agora sim o Darwin piorou, porque ele tava sendo sincero ao ponto que parecia bullying. E por que você não corta essas unhas? Não vão te deixar mais feminina. Dá pra aprender a respirar pelo nariz? Ah, desculpa. Você não tem nariz! Até o Gumball já tinha percebido que o Darwin ele tava exagerando. Até porque ser sincero não é ser babaca. Eu sei que mandei você ser direto, mas você tá agindo que nem um bobalhão, cara. Olha, dá pra você voltar a ser legal? Até porque quando uma pessoa faz algo que incomoda, chega nela em particular e conta de uma forma que não ofenda. Porque o Darwin ele já não estava se importando com o sentimento das pessoas. E foi só agora que o Gumball percebeu que ele estava completamente mudado. E tudo porque o Darwin foi sincero uma única vez. Ele começa a falar que a partir de agora ele cansou de ser bonzinho. Ele simplesmente vai dizer o que ele quiser e fazer o que bem entender. Adeus, garoto bonzinho. Não vou ficar mais irritado. Agora sou um tubarão. Vou morder. Tome cuidado. Que depois disso o Gumball dá um tapa no Darwin pra ele acordar e chamou ele pra ir pro pátio da escola. Você vai ver. Eu e você, lá fora, já! E essa parte eu achei ela engraçada porque eu pensei que eles iriam lutar. Teve até referência a jogo retrô de luta, mais especificamente falando de Tekken Go Fight, em questão do cenário das barras de vida, que aqui no caso eram barras de ego e também tinham os especiais, com a plateia de fundo assistindo, que eu gostei muito dessa referência. Então basicamente cada ataque é quem baguasse o outro primeiro. Então eles ficam se xingando até que alguém admita a derrota. Tua cabeça é tão grande que veste a camisa pelos pés. Você é tão feio que quando entrou num concurso de feiura, os juízes falaram profissional não vale! Que a plateia que estava assistindo, eles foram embora, porque eles pensaram que seria uma batalha de luta e não de diálogo. Porque enquanto o Gumball e o Darwin estavam vendo dessa forma, como se estivesse lutando de uma forma épica, o Tobias e os outros estavam vendo dessa forma. Sua cara é tão oleosa que quem olha pra você engorda!
Nossa, não foi bem isso que eu pensei que seria. É assim que tava pela perspectiva do Tobias e o resto do pessoal, era muito sem graça. E só pra acabar com a batalha de vez, o Gumball até fala que eles passaram dos limites. Só que o Darwin simplesmente não queria saber, ele só queria ganhar no ego. Então foi quando o Gumball lançou um Fatality pra acabar com essa história. Você não é meu irmão. É só um bichinho de estimação com pernas! Que isso foi o suficiente pra acabar com Darwin, porque com isso ele percebeu como as palavras machucam. Essa foi a única forma que o Gumball encontrou do Darwin entender isso. Acho que já provou isso. E se é assim que as pessoas se sentem, eu não vou mais falar nada. Ah, que bom ter você de volta, maninho. Então agora sim ele entendeu como maneirar com as palavras. Só que tem um porém, porque no dia seguinte, eles estavam no ônibus que tinha que capturar a Suzy mais uma vez, então pra não magoar ninguém, finalmente fizeram o plano inicial do Darwin. E continuando, agora vamos falar do episódio 23 da segunda temporada chamado O Sonho, que nesse episódio supostamente o Darwin talaricou o Gumball com a Penny, dá pra acreditar? Mas acompanha aí que vocês já vão entender do que eu tô falando. E claro, se você tá vendo até aqui, eu acho que você tá gostando do vídeo, então deixa o like aí que é pra ter mais vídeos como esse, beleza? E dessa vez começa de uma forma esquisita. Por exemplo, o 8 que tava passando atrás do Gumball, ele tava muito maior que o normal. Do nada tem o Tobias também que ele tava derretendo no corredor. E até o Heitor ele tava muito mais baixo que o normal. E quando o Gumball chega no armário dele, basicamente cai muita água. E pra piorar a coisa mais bizarra disso, apareceu o Ricardo ali que ele era meio centauro e tava falando de uma forma estranha. Sem problema, presidente. Estará na sua mesa até 2025. E seja lá o que o Ricardo falou, o Gumball entendeu, que é impressionante. Só que a parte mais engraçada é agora, porque aparece a Penny. E tem aquela piada que o Gumball fica mexido com a presença da Penny, como se ele estivesse no espaço ou em outro universo. Entretanto, simplesmente do nada apareceu o Darwin de mãos dadas com a Penny. Ele tava com uma cara meio maléfica, como se fosse aprontar alguma coisa. E ele faz de propósito, porque ele ia beijar a Penny na frente do Gumball. E agora que entendemos as coisas esquisitas que aconteceram até agora. Basicamente o Gumball tava sonhando, na verdade ele teve um pesadelo. Ele já acordou querendo estrangular o Darwin como se aquilo realmente tivesse acontecido. O que tá fazendo? Tentando te enforcar, mas não tem pescoço. E o pior que o Gumball ele ficou chateado com o Darwin pelo sonho que teve. Tava até sendo meio babaca por causa disso. Então por enquanto ficou por isso mesmo. O Gumball tava meio estranho com o Darwin pelo sonho que teve, sendo que o Darwin não tem culpa de nada. Ele tá fazendo como se aquilo realmente tivesse acontecido. Então depois que o Gumball ficou dessa forma, mesmo o Darwin sendo inocente, ele ia se desculpar com o Gumball pra ficar tudo bem entre eles, pra ver se eles finalmente se entendiam, sabe? Eu não acredito que vou dizer isso, mas eu peço desculpa por uma coisa que eu não fiz, tá bom? Só que mesmo assim o Gumball não aceita desculpas do Darwin e continua chateado. Mas eu não posso aceitar sua desculpa. Ainda mais se não é de verdade. Engraçado é que na sala de aula ele ficou encarando a Penny como se aquilo realmente tivesse acontecido. Só que pro Darwin se entender com o Gumball, ele até leu um poema que era sobre pedir desculpas. Eu peço mais desculpas do que a grãos de areia no mar. Aceite meu sincero desculpar. Só que mesmo assim o Gumball não aceita desculpas do Darwin. Ele tava tentando de várias formas pedir desculpa pro Gumball, mas ele não aceitava. Só que a parte mais engraçada foi na biblioteca. Ele enviou um vídeo de desculpas pro Gumball que era muito engraçado. É sério, eu dei boas risadas com esse vídeo. Meu amigo, não foi por mal, o que eu fiz não foi legal, me perdoa, você é sensacional. Só que parece que o Gumball ficou ainda mais chateado, porque ele achou aquele vídeo meio esquisito. Então depois disso, meio que o Darwin se tortura ali pra ver se o Gumball desculpava ele, sendo bicado por passarinhos pra ver se o Gumball desculpava ele. Me desculpa! Só que mesmo assim, de novo, o Gumball não aceita as desculpas do Darwin, porque ele sente que o Darwin traiu ele com a Penny. Eu tô tentando, cara, só que não consigo te perdoar. Você e a Penny me traíram. A Penny não te traiu, nada mudou. Então o Darwin fala que a Penny não traiu ele, porque ela nunca escolheria ele ao invés do Gumball. Ele até fala pro Gumball perguntar isso pra ela. Só que o Gumball não queria fazer isso, porque senão ela ia descobrir que ele gosta dela. Então é quando o Darwin fala pra ele perguntar pra ela, só que sem ser tão direto. E por conta disso, o Gumball acabou tendo uma ideia. Ele ia oferecer pra Penny 2 bolinhos pra representar
apresentar eles, no caso o Gumbo e o Darwin, e ver qual que a Penny iria escolher. Então, você quer esse bolinho azul bonito, carismático, fiel e legal? Ou esse laranja traidor e feio? Eu acho que não precisa explicar, né, que o laranja é o Darwin e o azul é o Gumbo. Mas a Penny quer o laranja, só que mesmo assim o Gumbo, ele tenta convencer ela do contrário. Você ficaria com o bolinho laranja traindo o bolinho azul sem ao menos dar uma chance pra ele? Ele fica falando pra ela que o azul é muito melhor. O que a Penny começou a ficar com raiva porque o Gumbo deu liberdade pra ela escolher, só que o Gumbo tava forçando ela a pegar o azul basicamente. Olha, se você quer tanto que eu coma o azul, por que você trouxe os dois? Me dá logo laranja. Só que depois disso o Gumbo, ele começou a exagerar, porque a Penny ela ia comer o bolo laranja, e o Gumbo, além de impedir a Penny de comer, ele ainda forçou ela a comer o azul. Só que o problema é que a Penny tem alergia, então não deu muito certo. Não! O azul é melhor! Gumbo, eu tenho alergia. Então ela fala pra ele pegar o remédio que tá no armário dela, e o que resolveria essa solução basicamente era o laranja, o que mais uma vez deixou o Gumbo meio pistola. De que cor? Laranja, laranja. E pelo que o Gumbo conversou com o Darwin depois disso, aparentemente, ele também forçou a Penny a tomar o remédio azul, o que foi péssimo porque o que tava no frasco azul basicamente era taxinhas. Então pra de alguma forma o Darwin se sentir como o Gumbo tava se sentindo naquele momento, ele fala que ia beijar alguém que ele gosta muito, pra deixar o Darwin chateado como ele também tava. Então ele ia beijar a si mesmo pro Darwin se sentir como ele tava se sentindo. Tá chateado agora? Muito menos do que você. Tá se sentindo melhor? Só que isso acabou não dando muito certo também. Então indo pra casa, o Gumbo resolveu ignorar o que aconteceu. Então a Anaís queria saber do que exatamente que ele tava falando. Só que o Gumbo preferiu não falar isso pra ela. Olha, o melhor a fazer é ignorar. Verdade. Ignorar o quê? Uma coisa que não te interessa. Tá bom. E depois disso foi engraçado porque a Anaís chamou eles pra verem um filme, só que fala exatamente o que aconteceu no sonho do Gumbo, que simplesmente do nada ele acabou até destruindo a TV. Quando um homem beija a mulher do amigo, é a maior traição que existe. Então a Anaís queria saber logo o que aconteceu pra ele estar daquele jeito. Eles explicam, né, que basicamente o Gumbo tava chateado por um sonho que ele teve. E ainda por cima acreditar nesse sonho. Então a Anaís acabou falando que o sonho ele é uma representação do subconsciente. Se analisar esse sonho dele, talvez tenha a solução do problema. Então é quando a Anaís dá uma de psicóloga ali, e o Gumbo vai falando enquanto ela vai anotando pra achar a solução do problema. Ai, eu tô na escola e... Sonho clássico de ansiedade. Representa o medo de não se encaixar. Só que conforme o Gumbo vai falando, vocês lembram que o sonho dele era mó aleatório? Que aconteceu muita coisa que não faz o menor sentido. Então a Anaís ficou cada vez mais bugada com esse sonho, que ela não conseguiu decifrar o que estava acontecendo. O espaço, balé, o seu pequeno olhar maligno, beijo, o telefone, as estrelas da... Pane no cérebro. Então, como nem a Anaís teve a solução pro problema, eles resolveram tentar fazer isso por conta própria. Então eles tiveram uma ideia, que basicamente era tentar mudar o sonho do Gumbo. Então eles usam ali papel alumínio para conseguir parar no mesmo sonho e bebendo um pouco de leite para tentar dormir. Só que à primeira vista isso não deu certo e dá pra saber o motivo. Segura minha mão e toma o leite. Não deu certo. Só que o Darwin acabou falando que talvez seja porque tem pouco papel alumínio. Só que por incrível que pareça, acabou funcionando, porque eles entraram no mundo dos sonhos. Mas eles não pararam no sonho do Gumbo de primeira. Foi em um que o Gumbo tava sonhando que era uma mosca e tava sendo perseguido por ele mesmo. Isso porque ele já matou uma mosca e ficou arrependido, então ele começou a sonhar com isso. Por que você tá se batendo no seu sonho? Eu já matei uma mosca! E nunca mais me perdoei! E depois para em um pesadelo do Darwin que ele sonha que tá pelado. Que não faz muito sentido, né? Porque o Darwin sempre anda sem calça. Nesse sonho eu tô pelado em público. Tá pelado sempre. Verdade, por isso sempre tenho esse sonho. Achei engraçado que ele começou a imaginar que os outros estavam sem calça no sonho dele também, e realmente acabou acontecendo. Peraí, esse é o sonho. Pode mudar tudo. É mesmo? Só que finalmente eles conseguem chegar no sonho do Gumbo, e quando isso acontece já vão direto para aquela cena, que o Darwin vai indo na direção da Penny, sendo que ele não consegue controlar a si mesmo. Isso porque o sonho do Gumbo é tão forte que ele não consegue nem controlar o próprio corpo. Para! O que você tá fazendo? Não consigo parar! Seu sonho é muito forte! Então o que resta é o Gumbo imaginar outra coisa para mudar esse final. Então o Darwin já estava prestes a beijar a Penny, porque ele não conseguia controlar a si mesmo. Me desculpa! Você tá me obrigando a beijar! Desculpa! Então foi quando o Gumbo teve uma ideia para isso não acontecer. Ele simplesmente decidiu mudar o rosto da Penny, transformando ela na Suzy, que agora foi o Darwin que ficou traumatizado.
E o pior de tudo é que depois de tudo isso que eles passaram, com o Gumball ficando chateado e tudo mais, agora foi ele que falou pro Darwin ficar de boa, porque era tudo só um sonho. Eu posso até lavar minha boca, mas nunca vou esquecer isso. Relaxa, cara. Foi só um sonho. E continuando, agora vamos falar do episódio 14 da terceira temporada chamado O Golpe. Que nesse episódio, o Darwin teve o plano maligno, então mostra que ele pode ser um pouco ruim às vezes. Mas continua aí que você vai entender melhor o que eu tô falando no decorrer do vídeo. E claro, se você tá assistindo o vídeo até aqui, é porque eu acho que você tá gostando do vídeo, então eu acho que eu mereço sua inscrição. Então se inscreva no canal que é pra você não perder nenhum outro vídeo, beleza? E dessa vez começa com Gumball e o Darwin no refeitório da escola, no qual eles estavam reclamando que tem muito corante na comida. Acho que botam tantos aditivos na comida que se esquecem de botar comida de verdade. E apesar que o Darwin gostou da comida, o Gumball tava totalmente certo. Não é tão ruim. Não acha que eu tenho um brilho saudável? Eu dispenso. Enquanto eles estavam no refeitório, o Gumball, ele acabou notando uma coisa. O Clayton, ele tava olhando na direção dele e tava encarando. E basicamente um ficou ali encarando o outro e fazendo mais e mais caras feias. E antes que a situação piorasse, o Darwin teve que se intrometer antes que a situação piorasse. Vocês pediram. Cumprimentem o Darwin. E só depois que o Clayton explica que ele não estava encarando o Gumball, e sim que ele estava tentando enxergar o cardápio. Então o Gumball lhe pediu desculpas pelo mal entendido porque ele acabou interpretando errado, mas isso acabou não sendo suficiente, pelo menos na visão do Darwin. E eles fazem eles não só se abraçarem como dar um beijinho no rosto. Que tal um abracinho? Beijinho? Já tá bom. Beija logo! Depois dessa parte acontecem umas cenas engraçadas, porque o Tobias parece que ele estava tentando conseguir uma namorada. Ele estava dando em cima de qualquer garota que passava. Oi, gata. Parece que ele estava desesperado para conseguir uma namorada. E o pior é que ele fala que estava rolando algo sério entre ele e a Carmen, e tudo isso porque a Masami estava caidinha por ele, só que tudo isso era mentira, o que acabamos vendo logo em seguida. Ela tá com ciúme porque a Masami tá louca por mim. Oi, gata. Ai. E então essa parte ela é interessante, porque o Tobias acaba falando que ele não estava chorando, e sim o Gumball que estava, e tudo isso porque ele recebeu um golpe de karatê desintegrador de coração. Foi você que chorou no recreio quando certa pessoa falou que ia usar o golpe desintegrador de coração em você. E depois ele saiu correndo que o Gumball percebeu uma coisa. O Clayton estava espalhando mentiras sobre eles, até porque claramente isso nunca aconteceu. Então ele chama o Clayton para conversar em particular e fala para ele parar de mentir, até porque se isso continuar acontecendo, ele vai ter uma péssima carreira profissional. Até dá exemplos de como ele seria bem sucedido se ele parasse de mentir. Ser ator, o banqueiro, o advogado, ou melhor ainda, o presidente do Brasil. É isso aí. Mas o Gumball, ele queria saber que história é essa de golpe desintegrador de coração, até porque ele escutou o Tobias falando sobre isso. E o Clayton fala que aquilo era verdade, porque ele viu na TV. Então o Gumball queria saber em que mundo que ele vive para acreditar nessas coisas. E basicamente acabamos observando como é que é a imaginação do Clayton. Jura, é assim que você se vê e é assim que você vê a gente? Cara, você vive uma mentira. Então depois disso, o Gumball e o Darwin entram em uma missão e tentar fazer o Clayton parar de mentir. E começa com perguntas simples, tipo, o que ele faria mais tarde. E obviamente o Clayton começou a exagerar o que ele ia fazer. Eu vou numa caça pirata com o presidente do sistema solar no parque de diversões submersa e a gente vai... E mesmo quando o Darwin fala pra cortar metade das coisas que não são verdade, ainda assim fica uma mentira absurda. Eu vou caçar em um parque de diversões com o presidente. Até suas meias verdades são cheias de um besterol feio. Mas o Gumball, ele conseguiu interpretar o que o Clayton falou, que basicamente ele ia no shopping com o pai dele fazer compras. Então ele percebeu que o Clayton, ele deforma a realidade. Ele pega aquilo que ele vai realmente fazer e aumenta aquilo em uma grande mentira. E ele faz isso basicamente porque ele tá entediado. Se esquece do que era verdade. E você tá entediado agora, né? E enquanto isso, Tobias, ele ainda tava no processo de tentar conseguir uma namorada, e ele vai dar em cima da Terry e mais uma vez não dá certo. Oi, gata. E pra completar, ele foi pra cima da Penny e claramente não deu certo também. Porque ela sabe que eu tô fervendo. Mas voltando pro Clayton, o Gumball teve uma ideia, de usar um balde pra colocar todas as mentiras do Clayton. No caso, ele teria que contar todas as mentiras dele naquela lixeira, de uma forma em que ele se livre de tudo que tá guardado, pra no caso só falar a verdade. E o pior é que ele tinha tanta mentira guardada que aquilo causou quase um terremoto. O meu pai passou 30 anos na cadeia por um crime que ele não cometeu e agora ele é um super-herói vingador. A minha mãe é uma agente do... E não sei se funcionou, até porque aquilo era só algo simbólico. Pelo menos o Clayton soltou muita mentira que tava guardada. Eu criei um instituto de educação pra golfinhos com meu nome. Eu inventei golfe, água e hambúrguer.
E só depois disso que eles tentam entender por que o Clayton ele mente dessa forma. E é então que ele resolve desabafar com o Gumby e o Darwin, e revela os motivos do porquê ele mente tanto. Eu não gosto do meu eu de verdade, então eu minto. Eu prefiro viver num mundo onde todos gostam de mim e pensam que eu sou demais. E então que chega o Gumbo e fala uma coisa bem legal pro Clayton, que ele não precisa mentir para as pessoas gostarem dele. Ele tem boas qualidades e não precisa disso. E claramente o Clayton pergunta que qualidades que ele tem, mas claramente o Gumbo e o Darwin não conseguem responder. Então eles começam a falar tudo o que vem na cabeça. Você é vermelho. Você tem dentes. E o pior é que essas palavras motivacionais acabou dando certo. O Clayton fala que não precisava mentir mais, e por conta disso todos ali acabam se entendendo. Então era hora dele contar pro Tobias que ele mentiu sobre a briga. Afinal, tudo isso só começou porque o Gumby e o Darwin queriam que o Clayton desmentisse sobre a suposta briga. Mas quando mostra o Tobias, lá estava ele dando em cima de outra garota de novo. E então que chega o Gumbo e fala que já estava constrangido pelo Tobias, porque basicamente ele só tá se ferrando. E é então que o Tobias acaba falando que o Clayton sabe o que diz, até porque ele já namorou 6 gêmeas ao mesmo tempo. Ele já namorou 6 gêmeas ao mesmo tempo. Parece meio complicado e repetitivo. E uma mentira. O Clayton realmente não mede esforços pra mentir. E então que o Gumbo tenta fazer o Clayton admitir que era mentira e realmente funciona. E o pior é que apesar do Clayton tá começando a falar a verdade, ele já tava sendo informativo demais. Ele começa a falar de coisas que deixam ele desconfortável, até o que ele sempre escondeu porque vivia mentindo. Eu nunca tive uma namorada porque eu tenho problemas de comunicação e também tenho problema nas glândulas. Porque depois que o Gumbo escutou tudo isso, ele ficou muito feliz, porque apesar que o Clayton soltou tanta informação, ele estava sendo totalmente sincero. Mas o lado ruim é que o Tobias, ele ficou meio ruim por descobrir tudo isso, até porque ele acreditava em tudo que o Clayton falava. E aquela história com o urso? Mentira. E aquela vez que pilotou uma lancha no shopping? Mentira. O quê? Porém, quando o Tobias pergunta sobre o golpe desintegrador de coração, o Clayton fala que aquilo não era uma mentira. O que mais uma vez o Gumbo, ele se decepciona porque o Clayton estava começando a falar a verdade, mas voltou a mentir. Mas é verdade sim. Poxa, você estava indo bem, agora começou com isso de Mas novo? é verdade. A gente sabe que não é. É sim. Só que o Clayton insiste que aquilo é verdade. Então pro Clayton provar que aquilo era verdade, o Gumbo acabou falando pra ele demonstrar aquilo no Tobias. E o Tobias não precisava ter medo, porque no fim das contas era mentira. E ele usa o golpe no Tobias, que a princípio não aconteceu nada demais. Inclusive o Tobias estava bem, só que quando ele voltou pra sala, ele meio que acabou caindo duro no chão. Então descobriram que o golpe que o Clayton estava falando realmente era verdade. Qualquer coisa. Massagem cardíaca? Massagem cardíaca? Você desintegrou o coração dele, seu cabeça oca. Só que o Tobias, ele não morreu, na verdade ele só desmaiou. Só que eles não podiam deixar ninguém ver o Tobias daquele jeito, porque senão ia dar ruim. Então eles estavam tentando carregar o Tobias sem ninguém notar isso. E depois de muita confusão, finalmente levaram o Tobias. Só que estavam tomando muito cuidado para não serem pegos. Para de perder tempo. Porém, eles acabam topando com a Carrie e essa parte foi engraçada, porque eles começaram a fingir que o Tobias ele tava dando em cima dela. E o pior de tudo é que a Carrie, ela acreditou. Ai, aí, amor. Tadinho do Tobias, porque ele era inocente e levou um tapa. Mas foi então que o Darwin, ele teve um plano maligno. Como o Tobias sempre dá em cima das garotas, ele planejava levar o Tobias pro pátio, iriam fazer alguma menina bater nele, pra pensarem que ele desmaiou por causa disso. A gente tem que fazer parecer que ele foi atacado por uma garota. Ah, eu adoro quando você é mau. Olha só como eles são malandro. E então que eles mandam o Clayton buscar alguma menina, enquanto eles levam o Tobias pro pátio. E chegando lá, o Clayton trouxe ninguém mais nada menos que a Jamie. E isso até que foi bom, porque todos iriam acreditar que ela bateu no Tobias. Por que você trouxe Jamie Não aqui? era qualquer garota? Bom, pelo menos vão acreditar que ela bateu no Tobias. E foi então que deu tudo errado, porque descobriram o plano deles. O quê? Vocês iam me incriminar por bater no Tobias? Quê? Vocês me bateram e iam incriminar a Jane? E pra piorar a situação, o diretor Brown ouviu tudo. E depois disso, a solução que o Gumby e o Darwin pensaram era fazer o golpe destruidor de corações neles também. Assim, quem sabe, eles conseguiriam fugir. E aquilo, apesar que o Darwin é querido e carismático, ele também pode fazer um pouco de raiva. E hoje eu acabei falando de alguns desses momentos. Então se quiserem que eu fale de mais vezes que o Darwin fez a gente passar raiva, comenta aí, eu quero, que com certeza eu faço mais vídeos como esse, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos, e até mais.